Você ora o Salmo 23 todos os dias. Talvez já faça semanas, talvez meses. E mesmo assim, o dinheiro não chega. As dívidas continuam onde estavam. A provisão que você pediu ainda não apareceu. E hoje eu preciso te fazer uma pergunta que pode mudar tudo para você. E se o problema não for falta de fé? E se existir um erro específico que você está cometendo toda vez que ora o Salmo 23, e esse erro estiver anulando tudo? Porque existe um ponto exato, quase invisível, que separa quem ora o Salmo 23 e recebe provisão financeira de verdade, de quem ora e continua esperando. E neste vídeo, eu vou te mostrar esse ponto, não como método, não como técnica, mas como correção imediata de algo que talvez esteja acontecendo na sua vida financeira agora, enquanto você assiste a isso. Fica até o final, porque o que você vai entender aqui não pode ser desfeito depois que você souber. Deixa eu te mostrar algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Existe uma diferença enorme entre orar o Salmo 23 e ativar o Salmo 23. E quase todo mundo que está sem provisão financeira hoje está orando, mas não está ativando. Pensa comigo. Você já repetiu as palavras: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Você disse isso com a boca, com a voz, talvez com lágrimas. E mesmo assim a conta bancária não mudou. A dívida não sumiu. O dinheiro não chegou. Por quê? Porque repetir palavras e ativar um decreto espiritual são duas coisas completamente diferentes. Quando você ora o Salmo 23 como quem está pedindo um favor, você está colocando a decisão nas mãos de outra pessoa. Você está dizendo, sem perceber: eu preciso, eu não tenho, eu espero que alguém resolva. Isso é a postura de alguém que não sabe o que tem. E o universo espiritual responde à postura, não só às palavras. Agora presta atenção nisto, porque é aqui que a maioria erra. O Salmo 23 não foi escrito como um pedido. Ele foi escrito como uma declaração de posse. Como alguém que já conhece o seu pastor, que já sabe que a provisão existe, que já caminha pelo vale sem medo porque já sabe o que está do outro lado. Davi não estava implorando quando escreveu isso. Davi estava decretando. Ele não disse: "Espero que nada me falte." Ele disse: "Nada me faltará." Presente, firme, sem negociação. E essa diferença de postura é exatamente o que separa quem ativa a provisão financeira através do Salmo 23, de quem ora por anos e continua esperando. O erro não é falta de fé. O erro é falta de posição. Você está orando como mendigo, quando deveria estar decretando como herdeiro. E a partir do momento em que você entender isso de verdade, não só na cabeça, mas na postura, na voz, na respiração, as portas financeiras que estavam fechadas vão começar a se mover de um jeito que você vai sentir antes mesmo de ver. Mas antes de chegar lá, eu preciso te mostrar de onde vem esse erro. Porque ele não nasceu do nada. Esse erro tem uma raiz. E quando você entender de onde ele veio, você vai perceber que não é fraqueza sua. Não é falta de espiritualidade. Não é punição. É programação. Desde pequeno, a maioria das pessoas aprendeu que dinheiro é difícil, que provisão é incerta, que você precisa lutar, se esforçar, suplicar, merecer. Você cresceu ouvindo que dinheiro não cai do céu, que a vida é dura, que quem tem muito é porque tirou de quem tem pouco. E essa programação entrou fundo. Entrou na forma como você pensa, na forma como você fala, na forma como você ora. Então, quando você chega diante do Salmo 23, você traz tudo isso junto. Você traz o medo de que não vai ser suficiente. Você traz a dúvida de que talvez não mereça. Você traz a lembrança de todas as vezes que pediu e pareceu que nada aconteceu. E aí você abre a boca e diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Mas por dentro o que está gritando é: "Mas e se faltar?" E é exatamente aí que o decreto se quebra. Não na palavra, na crença que está embaixo da palavra. O Salmo 23 é como uma chave dourada,
poderosa, capaz de abrir portas financeiras que parecem soldadas há anos, capaz de mover provisão, desbloqueio, abundância de um nível que a mente racional nem consegue calcular. Mas uma chave só funciona quando você sabe que ela pertence a você. Se você pega uma chave com mão tremendo, com olho duvidando, com coração esperando ser negado, ela não vai girar. Não porque a chave seja fraca, mas porque você não está usando ela com autoridade de dono. E autoridade de dono não vem de perfeição, não vem de ter tudo resolvido, não vem de nunca ter errado. A autoridade de dono vem de identidade, de saber quem você é no espiritual antes de falar qualquer palavra no natural. E essa identidade foi roubada de você aos poucos, pela pressão financeira, pelas dívidas que acumularam, pelos meses difíceis que fizeram você começar a acreditar que escassez era o seu endereço permanente. Mas escassez nunca foi o seu endereço. Escassez foi uma mentira que se instalou tanto que virou paisagem. E hoje, agora, neste vídeo, isso vai começar a mudar. Porque a partir do momento em que você recupera a sua identidade espiritual, o Salmo 23 deixa de ser uma oração e se torna um instrumento de decreto financeiro na sua boca. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Mas primeiro preciso que você entenda uma coisa sobre a natureza do Salmo 23, que quase ninguém ensina. Algo que está escondido nas entrelinhas do texto. Algo que Davi sabia e que vai mudar completamente a forma como você vai usar esse salmo daqui para frente. O Salmo 23 tem 7 versículos. 7. Não é coincidência. Na linguagem espiritual, o número 7 representa completude, perfeição, ciclo encerrado. O que foi aberto não pode mais ser fechado. O que foi decretado não pode mais ser revogado. Davi não escreveu 7 versículos por acidente. Ele construiu um decreto em 7 camadas, cada camada abrindo uma dimensão diferente de provisão. Cada versículo destravando uma porta financeira específica na vida de quem o declara com autoridade. E quando você entende o que cada camada está fazendo, o Salmo 23 para de ser um texto bonito e se torna uma estrutura espiritual completa de desbloqueio financeiro. Olha o que está acontecendo versículo por versículo. O primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não é uma esperança. É uma declaração de identidade de provisão. Você está decretando que a falta não tem permissão na sua vida. Não que você espera que ela não venha, que ela não tem permissão de existir. O segundo versículo: ele me faz repousar em pastos verdejantes, é o decreto de restauração financeira, não de sobrevivência, de abundância. Pastos verdejantes não são o mínimo, são o excesso, são mais do que você precisa, são a imagem de um campo que transborda. O terceiro versículo: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, é o decreto de direção financeira. Que cada decisão que você tomar a partir de agora vai ser guiada. Que as portas erradas vão se fechar antes que você entre. Que as portas certas vão se abrir antes que você chegue. O quarto versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É o mais poderoso de todos para quem está em pressão financeira agora. Porque Davi não disse que o vale ia desaparecer. Ele disse que o medo não ia ter lugar. E sem medo, a mente funciona diferente. Sem medo você enxerga saídas que estavam na sua frente o tempo todo. O quinto versículo: preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. É o decreto de virada pública, que quem duvidou vai ver, que quem apostou na sua queda vai presenciar a sua restauração financeira, não no escondido, na frente de todo mundo. O sexto versículo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É o decreto de permanência, que a prosperidade que vai chegar não é temporária, que a abundância que vai se manifestar não é um episódio, é um estado permanente, uma nova realidade que vai seguir você, não você que vai correr atrás dela.
E o 7º versículo, e habitarei na casa do Senhor para sempre, é o selo, o carimbo definitivo, a assinatura que torna o decreto irrevogável. 7 portas, 7 decretos, 7 camadas de desbloqueio financeiro encapsuladas num único salmo. E agora você entende por que repetir as palavras mecanicamente não ativa nada. Porque quando você lê o Salmo 23 sem saber o que cada versículo está decretando, você está segurando uma chave sem saber que é uma chave. Mas agora você sabe. E esse conhecimento já mudou alguma coisa em você. Eu sei disso porque quem entende o peso real do que está orando, nunca mais ora da mesma forma. Mas entender não é suficiente. Porque o próximo passo é a parte que a maioria das pessoas ainda vai errar, mesmo depois de entender tudo isso. E esse próximo passo tem a ver com o que você faz antes de abrir a boca para decretar. Antes de qualquer decreto. Antes de qualquer palavra. Antes mesmo de respirar fundo e começar. Existe um momento que determina tudo. É o momento em que você decide quem você é, não quem você foi. Não quem as dívidas dizem que você é. Não quem o extrato bancário classifica você. Não quem o medo sussurra que você virou. Quem você é no espiritual. Agora. Neste instante. E esse momento não é automático. Ele precisa ser construído conscientemente antes de cada decreto. Porque o mundo espiritual não responde ao que você fala. Ele responde ao que você acredita que é enquanto fala. Pensa num general no campo de batalha. Ele não chega no campo pedindo que os soldados considerem seguir suas ordens. Ele não implora. Ele não negocia. Ele não explica por que merece ser obedecido. Ele chega com a postura de quem sabe onde está, sabe o que tem e sabe o que vai acontecer. E os soldados respondem a essa postura antes de responder as palavras. Você precisa chegar diante do Salmo 23 como esse general. Não como alguém que está tentando convencer Deus a te ajudar, mas como alguém que já sabe que a provisão existe, já sabe que pertence a você, e está simplesmente ativando o que já foi preparado. Essa postura tem 3 elementos, e os 3 precisam estar presentes antes de você decretar. O primeiro é o silêncio intencional. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer. O silêncio de quem está se posicionando. Antes de decretar, você para. Você respira. Você fecha os olhos por alguns segundos e você diz internamente sem som: eu sei quem eu sou. Eu sei o que tenho. E o que eu vou decretar agora já está feito no espiritual. Esse silêncio de 30 segundos vale mais do que 1 hora de repetição mecânica. O segundo elemento é o reconhecimento de identidade. Você precisa lembrar, antes de falar, que você não é um mendigo espiritual pedindo migalhas. Você é filho. Você é herdeiro. Você tem acesso a uma herança que foi preparada antes mesmo de você nascer. Dívida não cancela a herança. Pressão financeira não revoga a herança. Meses difíceis não apagam herança. A herança existe independente do que está acontecendo na sua conta bancária agora. E o terceiro elemento é a expectativa ativa, não a esperança passiva de que talvez funcione. A expectativa firme de que vai funcionar. A postura de quem já está com a mão estendida para receber, não de quem está com a mão fechada torcendo para que algo apareça. Esses 3 elementos juntos criam o campo de decreto. E quando você entra nesse campo antes de abrir a boca, as palavras do Salmo 23 não saem mais como súplica. Elas saem como trovão, como espada flamejante que corta o ar e abre o que estava fechado, como martelo de decreto que bate nas portas financeiras e as força a girar. E agora que você sabe como se posicionar, agora que você tem a identidade, o silêncio e a expectativa no lugar certo, chegou a hora de você decretar, não ler, não recitar, não repetir mecanicamente. Decretar. E eu vou estar aqui do seu lado conduzindo cada palavra, cada versículo,
cada camada de desbloqueio financeiro que o Salmo 23 carrega. Mas antes de começarmos a ativação, preciso que você faça uma coisa agora. Coloca nos comentários o número 23, só isso. O número 23. Não é um ritual vazio. É um ato de fé com obras. É você dizendo ao mundo espiritual: eu estou aqui, eu estou pronto. E eu recebo o que está sendo ativado agora. Fé sem obras é incompleta. E o seu comentário é a primeira obra que sela o que está prestes a ser decretado na sua vida financeira. Escreve 23 agora. E quando terminar, continua aqui comigo. Chegou a hora. Fecha os olhos por um momento. Respira fundo. Coloca a mão no peito se sentir necessidade. Agora lembra de tudo que você aprendeu até aqui. Você não é mendigo. Você é herdeiro. Você não está pedindo. Você está decretando. Você não está esperando. Você está tomando posse. Abre os olhos e repete comigo, em voz alta se puder, porque decreto que sai pela boca tem peso diferente de decreto que fica só no pensamento. Fala com autoridade. Fala como general. Fala como filho que sabe o que tem. Eu decreto hoje que o Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, a falta não tem endereço na minha vida financeira. Escassez não é o meu endereço. Miséria não é o meu destino. Dívida não é o meu nome. Eu decreto que nada me faltará. Não amanhã. Não quando eu merecer mais. Não quando as circunstâncias melhorarem. Agora. Hoje. Neste momento em que eu decreto com autoridade de herdeiro. Eu decreto que pastos verdejantes são o meu padrão de provisão. Não o mínimo. Não o suficiente para sobreviver. O excesso. A abundância. O transbordamento financeiro que vai me surpreender de formas que eu ainda não consigo imaginar. Eu decreto que a minha vida financeira está sendo restaurada agora. Que cada conta que parecia impossível de pagar está sendo movida no espiritual neste instante. Que cada porta financeira que estava fechada está começando a girar. Eu decreto que sou guiado pelas veredas da prosperidade. Que cada decisão financeira que eu tomar a partir de hoje é iluminada. Que eu não entro mais em portas erradas. Que oportunidades reais chegam até mim de formas que eu não esperava. Que negócios, emprego, renda, provisão, tudo que pertence à minha herança financeira está sendo direcionado para mim agora. Eu decreto que mesmo que eu ainda esteja no vale, o medo não tem lugar aqui. Que a pressão financeira que eu tenho sentido não tem mais autoridade sobre a minha mente. Que a ansiedade sobre dinheiro que me acordou de madrugada perde força a partir de agora. Que eu enxergo saídas que estavam diante de mim e que o medo me impedia de ver. Eu decreto clareza. Eu decreto paz financeira. Eu decreto que o que parecia impossível está prestes a se mover. Eu decreto que uma mesa está sendo preparada para mim agora. Uma mesa de virada. Uma mesa de restituição. Uma mesa que vai ser vista por todos que duvidaram, por todos que apostaram na minha queda, por todos que acharam que eu não ia me levantar. Eu decreto que a minha restauração financeira vai ser pública. Vai ser visível. Vai ser inegável. Que dívidas que eu carrego há meses vão ser quitadas. Que o dinheiro que saiu em excesso vai voltar multiplicado. Que a provisão que foi retida vai ser liberada com juros de abundância. Eu decreto que bondade e misericórdia financeira me seguem todos os dias da minha vida. Que a prosperidade que está chegando não é temporária. Que a abundância que está sendo ativada agora não é um episódio, é um novo estado. É uma nova realidade que vai caminhar comigo de hoje em diante. Que eu não vou mais correr atrás de provisão. A provisão vai me encontrar. As portas financeiras certas vão se abrir na minha frente. O dinheiro certo vai chegar no momento certo. A oportunidade certa vai aparecer quando eu precisar. E eu decreto que esse decreto é permanente. Que o que foi ativado aqui não pode ser desfeito. Que o que foi aberto no espiritual agora vai se manifestar no natural. Que o que foi decretado com autoridade de herdeiro tem o peso de lei espiritual. Eu assino esse decreto com fé. Eu assino com a minha voz.
Eu assino com a minha crença de que o Senhor é o meu pastor e que nada, absolutamente nada, me faltará. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Agora respira. Fica um momento em silêncio. Porque o que acabou de acontecer aqui não foi repetição de palavras bonitas. Foi ativação. Foi você se posicionando como herdeiro pela primeira vez em muito tempo. Talvez pela primeira vez na vida. E esse posicionamento deixou uma marca no espiritual que não se apaga. Mas o decreto tem uma segunda fase. E essa segunda fase é onde a maioria das pessoas para exatamente na hora em que não devia parar. Você decretou. As palavras saíram com autoridade. As portas financeiras foram tocadas. O espiritual foi movido. Mas agora vem a parte que separa quem recebe de quem fica esperando para sempre. A tomada de posse. Porque decreto sem tomada de posse é como assinar um contrato e deixar ele na gaveta. O contrato existe. A assinatura é válida. Mas enquanto você não for buscar o que é seu continua parado esperando por você. A provisão financeira não cai no seu colo enquanto você está com os braços cruzados esperando passivamente. Ela responde ao movimento. Ela responde à fé ativa. Ela responde a alguém que já agiu como se o que foi decretado fosse real, antes mesmo de ver qualquer sinal no natural. Isso é o que a Bíblia chama de fé com obras. E a tomada de posse é a obra que completa o decreto. Então agora eu quero que você faça algo específico. Fecha os olhos e constrói uma imagem na sua mente. Não uma imagem vaga. Uma imagem específica e detalhada. Você está diante de uma porta grande, sólida, com dobradiças douradas. Essa porta representa a sua provisão financeira. Tudo que foi decretado, tudo que pertence à sua herança. E na sua mão direita existe uma chave, dourada, pesada, com o peso de tudo que você acabou de decretar. Essa chave foi forjada com as palavras que você acabou de falar, com a autoridade que você assumiu, com a identidade de herdeiro que você recuperou. Agora você caminha até essa porta, não com hesitação, com passo firme, com a postura de quem sabe que a porta vai abrir porque a chave pertence a você. Você encosta a chave na fechadura, e antes de girar, você diz em voz alta agora, repete comigo, eu tomo posse da minha provisão financeira hoje. Eu tomo posse das portas que foram abertas no espiritual. Eu tomo posse da quitação das minhas dívidas. Eu tomo posse da abundância que pertence à minha herança. Eu tomo posse do dinheiro que está sendo direcionado para mim agora. Eu tomo posse. Eu recebo. Eu agradeço como se já tivesse chegado. Agora gira a chave na sua mente e sente a porta se abrindo. Não força, não luta. Ela abre com leveza porque a chave é a certa e a porta sempre foi sua. Do outro lado dessa porta existe uma mesa. A mesa preparada na presença dos inimigos. Essa mesa está posta, está farta, está esperando por você. Tem lugar marcado com o seu nome. Não com o nome da sua dívida, não com o nome do seu medo, com o seu nome. E enquanto você visualiza isso, enquanto essa imagem está viva na sua mente, eu quero que você diga mais uma vez com toda a força que você tem: eu recebo agora. Eu recebo provisão. Eu recebo desbloqueio financeiro. Eu recebo restituição do que foi perdido. Eu recebo multiplicação do que foi semeado. Eu recebo e agradeço porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Abre os olhos. O que você acabou de fazer não é exercício de imaginação, não é autoajuda emocional, não é técnica motivacional, é tomada de posse espiritual. É você treinando a sua mente e o seu espírito a receber o que foi decretado. É você criando espaço interno para a provisão que está chegando, porque muitas vezes a provisão está pronta para chegar, mas a pessoa ainda está fechada por dentro, ainda está com os braços cruzados do medo, ainda está com a mente programada para a escassez.
E a provisão bate na porta de uma mente fechada e vai embora. Não porque Deus desistiu, não porque o decreto foi invalidado, mas porque a pessoa ainda não abriu espaço para receber. Você abriu esse espaço agora. E agora que você abriu, existe uma última ameaça que precisa ser neutralizada imediatamente. Porque se você não fizer isso, tudo que foi ativado aqui pode ser silenciado nas próximas horas. Existe um inimigo que não vai aparecer com cara de inimigo. Ele não vai chegar gritando. Não vai chegar com ameaça óbvia. Não vai aparecer como algo que você reconhece imediatamente como perigo. Ele vai aparecer como um pensamento pequeno, uma dúvida silenciosa, uma voz interna que vai dizer: talvez ainda hoje, talvez amanhã de manhã quando você acordar. E se não funcionar? E se for tarde demais para mim? E se eu não merecer? E se as minhas dívidas forem grandes demais? E se dessa vez for diferente? Esse pensamento parece inofensivo. Parece só uma dúvida normal. Parece honestidade intelectual. Mas no espiritual, essa dúvida tem o poder de fechar o que foi aberto. Não porque Deus muda de ideia, não porque o decreto perde validade, mas porque você é a ponte entre o decreto espiritual e a manifestação no natural. E se a ponte começa a rachar por dentro, o que deveria atravessar fica parado na metade do caminho. Por isso a blindagem não é opcional, é parte do processo, e ela tem 3 camadas. A primeira camada é a blindagem da mente. Nas próximas 72 horas, especialmente, você precisa ser muito intencional sobre o que você deixa entrar na sua cabeça. Notícias financeiras negativas que não têm nada a ver com a sua vida. Conversas com pessoas que vivem no modo escassez e que vão te contaminar sem perceber. Redes sociais que te mostram tudo que você ainda não tem. Pensamentos automáticos de comparação que ativam o sentimento de insuficiência. Tudo isso é veneno para o decreto que foi ativado. Toda vez que um pensamento de dúvida aparecer nas próximas horas, você vai fazer uma coisa simples. Você vai dizer em voz alta, mesmo que baixinho: esse pensamento não tem autoridade aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não debate com a dúvida. Não tenta argumentar com ela. Não fica tentando convencer a si mesmo de que está certo. Só decreta por cima. Porque decreto tem mais peso que dúvida quando você sabe quem você é. A segunda camada é a blindagem da boca. O que você fala sobre a sua situação financeira nas próximas horas tem peso espiritual. Se alguém perguntar como estão as coisas e você responder automaticamente "tá difícil", "tá apertado", "não tá dando", você está usando a sua boca para decretar escassez logo depois de ter decretado abundância. E a boca não pode decretar 2 coisas ao mesmo tempo e esperar que as 2 se manifestem. Em vez de "tá difícil", diz "está em processo de mudança". Em vez de "não tenho dinheiro", diz "estou recebendo provisão". Em vez de "as dívidas estão me sufocando", diz "estou em processo de quitação". Use a sua boca para reforçar o decreto, não para contradizê-lo. A terceira camada é a blindagem através da gratidão antecipada. Essa é a mais poderosa das 3 e a menos praticada. Gratidão antecipada é você agradecer pelo que foi decretado antes de ver qualquer evidência no natural. Não gratidão fingida. Não gratidão performática. Gratidão real de quem entende que no espiritual o decreto já foi concluído. Que a provisão já existe. Que o dinheiro já está em movimento. Que as portas financeiras já foram tocadas. E quando você agradece por algo que ainda não viu com os olhos, mas que já sabe que existe no espiritual, você está operando no nível de fé mais alto que existe. É o nível onde os milagres financeiros acontecem. É o nível onde a provisão que parecia impossível aparece de formas que ninguém consegue explicar. Então agora, antes de continuar, diz em voz alta: obrigado pela provisão que está chegando. Obrigado pelas portas financeiras que estão se abrindo agora. Obrigado pela quitação das minhas dívidas que já foi decretada.
Obrigado pela abundância que pertence à minha herança e que está se manifestando. Obrigado porque o Senhor é o meu pastor e eu já sei que nada me faltará. Você acabou de construir 3 muros ao redor do decreto que foi ativado. A dúvida vai bater nesses muros e não vai conseguir entrar. O medo vai tentar se infiltrar e vai encontrar resistência. A voz da escassez vai tentar recuperar o território que perdeu e vai encontrar um herdeiro de pé firme, com decreto na boca e gratidão no coração. Mas a batalha não acabou ainda, porque existe um momento específico que vai acontecer na sua vida nos próximos dias. Um momento de teste, um momento onde vai parecer que nada mudou, onde as circunstâncias vão continuar iguais por um tempo. E como você age nesse momento vai determinar se a provisão que foi ativada chega em plenitude ou se ela chega pela metade. Vai acontecer. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 dias, pode ser na semana que vem. Mas vai chegar um momento em que você vai olhar para a sua conta bancária e o número vai ser o mesmo. Vai olhar para as suas dívidas e elas ainda vão estar lá. Vai esperar uma ligação, uma oportunidade, uma virada, e o silêncio vai ser a única resposta. E nesse momento, uma voz vai dizer: não funcionou. Eu preciso que você esteja preparado para esse momento, porque esse momento tem um nome. E quando você entende o nome dele, ele perde completamente o poder de te paralisar. Esse momento se chama intervalo do milagre. E ele não é sinal de que o decreto falhou. É sinal de que o decreto está funcionando. No natural, tudo que existe passou por um período invisível antes de aparecer. A semente que você planta não brota no dia seguinte. Ela passa por um processo subterrâneo que os seus olhos não conseguem ver. Está acontecendo algo real no interior da terra. Raízes se formando. Estrutura sendo construída. Vida se organizando para emergir. E se você desenterrar a semente no segundo dia porque acha que não está funcionando, você vai destruir exatamente o processo que estava prestes a produzir o que você plantou. O decreto espiritual funciona da mesma forma. Depois que você declara, depois que você ativa, depois que você toma posse, existe um período de trabalho invisível. O espiritual está se organizando para trazer ao natural o que foi decretado. Portas estão sendo movidas, conexões estão sendo feitas, recursos estão sendo direcionados. Tudo isso acontece antes de você ver qualquer coisa com os olhos. E o intervalo entre o decreto e a manifestação é o momento mais crítico de todo o processo. Porque é exatamente nesse intervalo que a maioria das pessoas desiste. Não na hora de decretar, na hora de esperar com fé ativa. E existe uma diferença enorme entre espera passiva e espera ativa. Espera passiva é você cruzar os braços, fechar os olhos e torcer para que algo apareça. Espera ativa é completamente diferente. Espera ativa é você continuar com a postura de herdeiro, mesmo sem ver evidência ainda. É você continuar usando o vocabulário de quem já recebeu. É você continuar blindando a mente, blindando a boca, praticando gratidão antecipada. É você continuar agindo como se o decreto fosse real porque o decreto é real. E dentro da espera ativa, existe uma prática específica que acelera o processo de manifestação. Durante os próximos 3 dias, uma vez por dia, você vai voltar a este vídeo. Não por superstição, não porque o decreto precisa ser repetido para funcionar, mas porque cada vez que você volta e ouve novamente, você está reforçando a sua postura de herdeiro. Você está reativando a expectativa firme. Você está mantendo o campo de decreto aberto ao invés de deixar o cotidiano fechar o que foi aberto. É como regar a semente que você plantou. A semente já está na terra. O trabalho subterrâneo já está acontecendo. Mas a rega diária acelera o processo e garante que a planta vai emergir com força total. E durante esses 3 dias, toda vez que o intervalo do milagre tentar te convencer de que não está funcionando, você vai lembrar do que aprendeu aqui. Você vai lembrar que o silêncio não é ausência de resposta.
É o som do trabalho invisível acontecendo. Você vai lembrar que circunstâncias iguais não significam decreto inativo, significam manifestação prestes a acontecer. Você vai lembrar que herdeiros não desistem no intervalo. Herdeiros sabem que a herança existe independente de quanto tempo leva para ser entregue. E você vai ficar de pé, com decreto na boca, com gratidão no coração, com postura de quem já sabe o que tem. Mas agora chegou a hora de fazer algo que vai selar tudo que foi ativado neste vídeo de uma forma que nada mais vai conseguir desfazer. Chegou a hora do clímax. O momento onde o Salmo 23 completo vai ser decretado do início ao fim, versículo por versículo, com cada palavra carregando o peso de tudo que você aprendeu, de tudo que você assumiu, de tudo que você tomou posse hoje. Não como recitação, como decreto final, como assinatura definitiva na sua provisão financeira. E esse decreto final tem um poder diferente de tudo que veio antes, porque agora você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Agora você sabe quem você é. Agora você sabe o que tem. Agora você sabe como usar o que tem. E quando essa pessoa decreta o Salmo 23 completo, o espiritual escuta diferente. Chegamos ao momento mais poderoso deste vídeo. Tudo o que você aprendeu até aqui foi preparação para este instante. A identidade que você recuperou, a postura que você assumiu, o decreto que você fez, a tomada de posse que você completou, a blindagem que você construiu, a compreensão do intervalo que você recebeu. Tudo isso converge agora, num decreto final, completo, irrevogável. Então prepara o seu ambiente. Se você puder, fica de pé. Coloca a mão no peito, respira fundo 3 vezes. E quando você estiver pronto, decreta comigo. Versículo por versículo, palavra por palavra, com a voz de herdeiro que você é. O Senhor é o meu pastor, não foi, não será um dia, é agora, hoje, neste momento. Ele é o meu pastor. E isso significa que eu estou sob cuidado ativo, sob provisão ativa, sob direção ativa de quem tem todos os recursos do universo nas mãos. E porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Eu decreto que a falta não tem endereço na minha vida, que a escassez não tem permissão no meu lar, que a miséria não tem autoridade sobre o meu futuro financeiro. Meu dinheiro não falta, minha provisão não falta, minha abundância não falta, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu decreto que o meu padrão financeiro não é sobrevivência, é abundância, é excesso, é o transbordamento de quem pasta em campos que nunca secam. Eu decreto que a minha vida financeira está sendo restaurada para um nível que vai além do que eu perdi, que vai além do que eu esperava, que vai surpreender até a mim. Pastos verdejantes são o meu padrão, não o mínimo, o excesso. Ele me guia a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Eu decreto paz financeira sobre a minha mente agora. A ansiedade que me acompanhou noites e dias, o peso das dívidas que pressionou meu peito, o medo de não conseguir pagar o que devo, tudo isso está sendo refrigerado agora pelo decreto que está saindo da minha boca. Eu decreto tranquilidade financeira, não ingenuidade, não negação. Tranquilidade real de quem sabe que está sendo guiado. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu decreto que cada decisão financeira que eu tomar a partir de hoje é iluminada, que eu não entro mais em negócios errados, que eu não assino mais contratos que me prejudicam, que eu não confio mais em pessoas que vêm para roubar o que é meu. Eu decreto discernimento financeiro, sabedoria nas escolhas, direção clara nas oportunidades. As portas certas se abrem, as portas erradas se fecham antes que eu chegue nelas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu decreto que mesmo que eu ainda esteja no vale agora, o medo acabou, que a pressão financeira que tentou me destruir não tem mais autoridade sobre mim, que as ameaças de cobrança, os boletos vencidos, as dívidas acumuladas, elas não têm a última palavra.
O decreto tem a última palavra. Eu não temo, eu não recuo, eu não desisto, porque o Senhor está comigo. O seu cajado e o seu báculo me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Eu decreto que a minha virada financeira vai ser pública, que quem apostou na minha queda vai ver a minha restauração, que quem duvidou da minha capacidade vai presenciar a minha prosperidade, que quem riu da minha situação vai ver o que Deus faz por quem confia no decreto. Eu decreto restituição total. Tudo que foi perdido volta multiplicado. Tudo que foi roubado é devolvido com juros. Tudo que saiu em excesso retorna em abundância. A mesa está posta. O lugar é meu, e eu me sento com a postura de herdeiro que chegou para receber o que sempre foi seu. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu decreto que a minha capacidade de receber está sendo expandida agora, que o meu cálice financeiro não vai simplesmente encher, vai transbordar, vai sobrar para os meus filhos, vai sobrar para a minha família, vai sobrar para que eu possa semear e colher multiplicado. Eu decreto que não vou mais viver no nível do suficiente, vou viver no nível do transbordamento, no nível onde o dinheiro que chega é mais do que eu preciso gastar, onde a provisão supera a necessidade, onde a abundância é o meu estado permanente. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu decreto que essa prosperidade é permanente. Não é um episódio, não é uma temporada de graça que vai acabar. É um novo estado de vida que começa hoje e continua para sempre. Bondade financeira me segue. Misericórdia financeira me segue. Provisão me segue. Abundância me segue. Eu não persigo mais a prosperidade. A prosperidade me persegue. Portas financeiras se abrem na minha frente antes que eu chegue nelas. Oportunidades me encontram antes que eu as procure. Dinheiro flui em direção a mim porque o meu decreto foi estabelecido e o espiritual está respondendo. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu decreto que esse é o meu lar, que essa é a minha identidade permanente. Filho, herdeiro, habitante da casa de provisão, de abundância, de cobertura sobrenatural. Não visito essa casa nos momentos de desespero e saio quando as coisas melhoram. Eu habito aqui, permanentemente, definitivamente, irrevogavelmente. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Eu agradeço como se já tivesse chegado, porque no espiritual já chegou. Fica em silêncio por um momento. Respira. Sente o peso do que acabou de ser decretado. Porque esse decreto saiu da boca de alguém diferente de quem começou este vídeo. Saiu da boca de um herdeiro que sabe quem é, sabe o que tem, e sabe que o que foi ativado aqui não pode ser desfeito. O selo foi posto. A assinatura foi dada. E o espiritual está respondendo agora mesmo enquanto você ouve estas palavras. Você chegou até aqui. E isso não foi por acidente. De todos os vídeos que estavam disponíveis para você assistir hoje. De todas as distrações que tentaram te tirar daqui antes do final. De todos os momentos em que você poderia ter fechado a tela e ido embora. Você ficou. E no espiritual, isso tem peso. Isso significa que você estava pronto. Que o decreto que foi ativado aqui encontrou terreno fértil, que a semente foi plantada em solo preparado e que a colheita que está por vir não vai encontrar resistência interna porque você fez o trabalho de estar aqui, de ouvir até o final, de decretar com autoridade, de tomar posse com fé. Mas agora eu preciso te dizer algo com toda a seriedade que esse momento merece. O que você aprendeu aqui não pode ficar guardado só na memória. Conhecimento espiritual que não é praticado perde força. Decreto que é feito uma vez e esquecido perde impulso. Postura de herdeiro que não é exercida todos os dias começa a ceder espaço para a velha programação de escassez que vai tentar voltar. Por isso, o convite que eu faço agora não é só para algoritmo. É para o seu processo. Primeira coisa. Agora.
Antes de fechar este vídeo, vai nos comentários e escreve: eu creio e recebo minha provisão financeira hoje. Não como formalidade, como ato de fé com obras, como a sua assinatura pública no decreto que foi ativado neste vídeo. Como você dizendo ao mundo espiritual e ao mundo natural ao mesmo tempo: eu estive aqui, eu ouvi, eu decreti e eu recebo. Fé sem obras é incompleta. E esse comentário é uma obra. Segunda coisa, ainda hoje. Compartilha este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão em pressão financeira, que estão carregando dívidas, que estão orando e sentindo que as orações caem no vazio. Não compartilha porque o algoritmo precisa. Compartilha porque a lei do reino diz que quem semeia, colhe. E quem semeia provisão espiritual na vida de alguém está ativando uma colheita de provisão financeira na própria vida. Quando você leva o decreto para a vida de outra pessoa, você está multiplicando o que foi plantado aqui. E multiplicação espiritual gera retorno multiplicado. 3 pessoas, ainda hoje. Terceira coisa, nos próximos 3 dias. Volta a este vídeo uma vez por dia. No mesmo horário, se possível. Em silêncio. Com intenção. Não para ouvir tudo de novo como entretenimento. Para regar o decreto que foi plantado. Para manter a postura de herdeiro ativa enquanto o trabalho invisível acontece. Para não deixar o intervalo do milagre te convencer de que nada está se movendo, quando na verdade tudo está se movendo. 3 dias. Uma vez por dia. Com fé ativa. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreve agora. Não porque eu preciso do número. Porque o que é ensinado aqui não é conteúdo aleatório sobre dinheiro. É ativação, é desbloqueio, é decreto. É um espaço onde a sua identidade de herdeiro é reforçada toda vez que você volta. E você vai precisar voltar. Não por fraqueza, por sabedoria. Porque herdeiro que conhece o valor do que tem, não se afasta da fonte que alimenta o decreto. Inscreve. Ativa o sino. Porque cada vídeo novo que chegar é uma nova camada de ativação financeira sobre a sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta antes de encerrar. Qual é a porta financeira específica que você mais precisa ver se abrir na sua vida agora? Escreve nos comentários. Porque quando você nomeia o que você está acreditando, você está plantando uma semente pública com o seu nome. E semente pública tem testemunha. E testemunha no espiritual acelera a manifestação. Nomeia a sua porta, agora. Você não chegou até aqui por acidente. Você não encontrou este vídeo por acidente. Você não ficou até o final por acidente. Existe algo maior do que coincidência agindo na sua vida financeira. E esse algo maior usou este vídeo para te lembrar de quem você é. Para te devolver a chave que estava na sua mão o tempo todo, mas que o medo fez você esquecer que existia. A chave está na sua mão agora. A porta está diante de você. O decreto foi feito. A tomada de posse foi completada. A blindagem foi construída. E o espiritual está respondendo: o Senhor é o seu pastor. E nada, absolutamente nada, vai te faltar. Vai em paz. E vai em prosperidade.